Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, nós já tivemos as duas aulas sobre a Primeira Guerra Mundial. Hoje vamos fechar esse conteúdo, certo? Paramos sobre no tópico Guerra das Trincheiras. Vocês responderam a atividade também já sobre a Guerra das Trincheiras e já sentiram, já perceberam como é que é esse conteúdo, como nós devemos trabalhar e entender esse conteúdo, que é o conteúdo muito forte da guerra, certo? A Guerra de Trincheira foi uma parte desumana da Primeira Guerra Mundial. A guerra toda é desumana, certo? Mas essa parte da Guerra de Trincheira foi uma parte que os soldados sofreram por diversas situações que, pegando a parte higiênica da situação e a parte humana da situação, foi uma das piores da Guerra de Trincheira, da Primeira Guerra Mundial. Que é até conhecido como fase da Primeira Guerra Mundial, Guerra de Trincheira. É até uma fase dentro da Primeira Guerra Mundial, certo? Então eu vou abrir aqui os slides, nós vamos diretamente aos assuntos, certo, pessoal? Vamos diretamente ao assunto com os slides. Deixa eu abrir aqui. Pronto. A Guerra de Trincheira. Vamos ler esse tópico aqui e vamos dar continuidade. A Guerra de Trincheira marcou a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Foi a fase mais sangrenta, onde se verificavam as piores condições humanas de sobrevivência em um campo de batalha. Milhares de soldados permaneciam durante meses dentro desses túneis que eram interconectados, formando uma rede de defesa dos exércitos. Apesar das trincheiras defenderem contra tiros de rifles e metralhadoras, não tinham muito sucesso contra projéteis de artilharia. As condições de sobrevivência eram as piores possíveis. Quando os soldados cavavam as trincheiras, deixa eu pegar aqui um para realçar um pouquinho, tá? Quando os soldados cavavam as trincheiras, as regiões perto do mar, acabavam encontrando água no meio do processo, o que deixava o terreno permanente tomado por lama. Em ocasião de chuva, a situação se intensificava. Os túneis ficavam inundados e os soldados tinham que lutar, comer e dormir encharcados. A lama, pegando aqui, ó, a lama evitava que se mantivessem aquecidos e o cheiro de mortos era constante. Pela presença de muitos cadáveres em decomposição, apareciam muitos ratos em busca de alimentação e o quadro geral se tornava muito propício à morte. Então, para você ter uma ideia do que foi a Guerra de Trincheira, né? Soldados cavalam umas valas, né, os túneis, certo? A qual alguns eram colocados sacos de areia e eles ficavam entre esses espaços. Deixa eu colocar aqui algumas imagens para vocês perceberem, certo? Olha como é que eram aqui os espaços. Então eles ficavam entre esses espaços para que se protegesse, né, de tiros de metralhadoras, né? Só que alguns armamentos, como a gente leu aqui no texto, não eram tão eficientes assim. Então a trincheira não era tão eficiente quanto alguns armamentos, certo? Vamos ver aqui algumas outras imagens. Entre trincheiras inimigas havia um espaço de aproximadamente 200 metros de distância, no qual jaziam muitos mortos ou feridos que esperavam por socorro. Entretanto, só era possível que as equipes de resgate saíssem à noite para tentar salvar algum combatente, o que costumava ser tarde demais. Ainda nas trincheiras, os soldados se alimentavam com carnes, vegetais, enlatados ou biscoitos. Em um momento único no primeiro Natal, depois de iniciada a Guerra da Trincheira, os soldados cessaram os ataques e saíram das trincheiras para se cumprimentarem. Mas o grande número de mortos que viria em seguida e o elevado índice de estresse causado pelo combate aumentaram o ódio entre os combatentes e pedindo que algo parecido ocorresse novamente. Houve então um período de Natal, né? Vocês perceberam porque a guerra durou muito. É também um período de Natal
os soldados foram então se cumprimentar. Mas isso foi até uma tática, né? Se for analisar direitinho, porque eles perceberam como poderiam atacar melhor. Olha aqui algumas formas de trincheiras também que existiam, certo? Aqui também algum outro formato, como era feito a trincheira, certo? Aqui está explicando mais ou menos como é que era. Aqui não é cimento não, gente, na parede não é saco, um saco de areia que eles colocavam aqui, ó. Vamos ver aqui, só para a gente entender um pouquinho mais. As trincheiras surgiram no início da Primeira Guerra Mundial, quando os alemães foram barrados perto de Paris, decidindo a não retroceder em um palmo de território conquistado, iniciaram a construção de valas ao longo da frente de combate. Então, essas valas aqui, ó, onde ficavam os soldados, aqui eles tinham que estar submissos à lama, à sujeira, diante de mortos. Então, alguns soldados que morriam ficavam aqui dentro, certo? Olha, soldados mortos ficavam aqui dentro. Então, o que é que ocorria? O que é que acontecia? Eles estavam submissos a ficar em um ambiente com cheiro ruim, em um ambiente alargado, com lama, com ratos, né? Então, muitos ficaram submissos a doenças, a peste, a praga. Então, essa guerra de trincheira foi uma parte bem desumana, né? Tirando toda a guerra que já é desumana, certo? Que ocorreu então na Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui embaixo temos alguns depoimentos de soldados que passaram por isso, né? Vamos ler aqui só alguns. O odor fedido nos penetra a garganta. Vamos ler aqui, ó. O odor fedido nos penetra a garganta. Nos penetra a garganta dentro ao chegarmos na nossa nova trincheira. À direita dos épages, chove torrencialmente, entendeu? Amanheceu o dia. Então, são depoimentos de soldados, né? Tem vários depoimentos aqui. Se quiser ler, estou aqui dando esse tempinho para vocês lerem alguns depoimentos de soldados, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender agora a fase da guerra quando vai terminar, tá? Vamos ler aqui rapidinho para a gente entender, certo? Então, quando a guerra vai terminar, quando de fato vai começar a dizer que não tem mais guerra, ok? Que é na terceira fase. E quem é que vai sofrer com isso? Os perdedores, certo? Vamos ler toda essa parte aqui. Fase da Primeira Guerra Mundial, terceira fase. Em 1917, primeiro ano dessa nova fase, ocorreram dois fatos decisivos para o desfecho da guerra: a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França. Esse apoio tem uma explicação simples. Os americanos tinham feito grandes investimentos nesses países e queriam assegurar o seu retorno e, além disso, evitar a vitória da Alemanha, a qual poderia se tornar uma superpotência na Europa. Outras nações também se envolveram na guerra. Turquia e Bulgária juntaram-se à Tríplice Aliança, enquanto Japão, Portugal, Romênia, Grécia, Brasil, Canadá e Argentina colocaram-se ao lado da Entente. As duas tríplices, né? Os dois blocos se unem, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, que eu já mostrei a vocês nas aulas anteriores. A saída da Rússia da guerra está relacionada à Revolução Socialista ocorrida em seu território. Ou seja, a França vai passar por uma revolução. Então, eles vão abandonar a guerra, tá? A saída da Rússia da guerra está relacionada à Revolução Socialista ocorrida em seu território no final de 1917. O novo governo alegou que a guerra era imperialista, de fato começou assim, e que seu país tinha muitos problemas internos para resolver. A Alemanha, então, jogou sua última cartada, avançando sobre a França antes da chegada dos norte-americanos à Europa. Entretanto, os alemães foram novamente detidos na segunda batalha, no Marne, e forçados a recuar. A partir desse recuo, os países da Entente, da Tríplice Entente, do bloco, foram impondo sucessivas derrotas aos seus inimigos. A Alemanha ainda resistia quando foi sacudida por uma rebelião interna que forçou o imperador Guilherme II a abdicar em 9 de novembro de 1918, assumindo o poder imediatamente o novo governo alemão
substituiu a monarquia pela república. 2 dias depois rendeu-se, assinando o documento que declarava a guerra terminada. Terminada a guerra, vai ser feito... Vamos aqui pular essa aqui, que são as imagens da guerra, né? Algumas imagens. Vamos pular essa parte aqui, tá? Vai dar uma adiantada. Então, terminada a guerra, pessoal, vai ser feito o Tratado de Paz. Isso que é chamado Tratado de Versalhes. Ok? Vou analisar aqui o tempo. Então, o Tratado de Versalhes, que é esse Tratado de Paz, vamos ler para a gente entender. A Conferência de Paz de Paris foi aberta em 18... Vou pegar aqui. A Conferência de Paz foi aberta em 18 de janeiro de 1919, com a presença de 70 países delegados, né? Com a presença de 70 delegados representando a coligação dos 27 países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Mas foi politicamente dominada pelo chamado quatro grandes: Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália. O principal documento produzido pela conferência foi o Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes, assinado em 28 de julho de 1919, definiu os termos de paz com a Alemanha derrotada. Outros tratados foram assinados com os demais estados derrotados. Tratado de Saint-Germain, assinado com o Império Austro-Húngaro. Tratado de Trianon com a Hungria. Tratado de... Então, esses demais tratados foram tudo assinados. Mas só que ocorre? A conferência foi encerrada em 20 de janeiro de 1920, mas os termos do Tratado de Versalhes provocaram grande mal-estar e ressentimento na Alemanha. Por quê? Os Tratados de Versalhes atingiu de fato a Alemanha. Por que atingiu a Alemanha? Porque a Alemanha perdeu, foi derrotada na guerra. E foi a Alemanha que praticamente provocou a guerra também. Então, como a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha ficou, então, submissa a essas disposições do tratado. Então, o tratado determinava que a Alemanha cederia alguns territórios que tinha ganhado da França, tinha que voltar a ser da França. Estabeleceu que a Alsácia-Lorena voltaria à posse dos franceses, que a Alemanha tinha tomado essa Alsácia-Lorena. Lembra das aulas anteriores? A Alemanha tomou a Alsácia-Lorena da França, então teve que devolver. Determinava que a cidade de Danzig era considerada cidade livre e administrada pela Liga das Nações. Determinava que todas as colônias alemãs passariam às mãos dos aliados. Então a Alemanha perdeu. A Alemanha ficou irada, entendeu, pessoal? A Alemanha ficou irada com isso aqui. Mas só que teve que manter, teve que cumprir. Então, isso aqui foi as determinações contra a Alemanha, certo? Vamos só ler essa parte aqui. Então, principais consequências. Além das terríveis perdas humanas, os danos ambientais, a guerra causou grandes mudanças em todo o mundo. De credores, os países europeus passaram a devedores, assumindo uma dívida de cerca de 10 bilhões de dólares com os Estados Unidos e se tornaram assim a principal potência mundial. Então, aqui, ó, o começo do poder dos Estados Unidos começa aqui, certo? Fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa está em declínio, gastaram muito com material bélico, né, com armas. A Alemanha está entregando tudo que tinha tomado, certo? Os países vão pedir empréstimo a quem? Aos Estados Unidos, que vai crescer economicamente, vai se tornar uma grande potência, né? Na Rússia, a tomada do poder pelos bolcheviques tornou-se uma referência para o movimento operário e socialista mundial. Tanto que na década de 1920, partidos comunistas surgiram em vários países, inclusive no Brasil. Nesse período aqui, a Rússia vai estar vivendo um período chamado bolcheviques, Revolução Bolcheviques, que é a chamada Revolução Francesa. Russa, né? É na Rússia. A Rússia vai estar passando por uma Revolução Bolcheviques, tá bom? Essa revolução é chamada Revolução Russa. Então, vamos só dar uma adiantada aqui. Aqui nós temos alguns filmes que eu vou passar para vocês. Vou indicar para vocês alguns filmes depois. Eu vou colocar no grupo, tá? Então, pessoal, pegando toda essa parte, a Alemanha perde a guerra, fica submissa ao Tratado de Versalhes, certo? Que depois os alemães vão se revoltar, né? Vai criar toda uma revolta, depois vai surgir aí Hitler como sendo o herói da pátria da Alemanha, criando então o nazismo, né? Aqui, certo? Não vou dar mais continuidade a esse conteúdo. Vamos terminar esse conteúdo hoje, certo?
Vamos terminar esse conteúdo hoje e na próxima hora vamos entrar então ao nosso próximo conteúdo. Então, pessoal, vamos lá entender. Quando é que a guerra então termina? Com a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entra, certo? Por conta de alguns interesses, por conta de alguns investimentos que tinham feito com alguns países europeus. Com o fim da guerra, faz então o Tratado de Paz, chamado Tratado de Versalhes. Esse tratado vai então exigir que a Alemanha ceda diversas colônias, territórios, tá? E a guerra vai acabar em 1918, certo? O Tratado de Paz vai ocorrer 19, mas a guerra vai até 1918, como nós vimos na primeira página do nosso slide. Então, a Primeira Guerra Mundial, foi marcada por diversos fatores. Começou com as ideias imperialistas dos países, teve diversos fatores que nós discutimos, principalmente a morte de Francisco Ferdinando, né, que foi o estopim para o início da guerra, a formação de alguns blocos Entente, e a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e depois a entrada dos Estados Unidos, que vai dar o fim a essa guerra, que só depois vai ter de novo então a Segunda Guerra Mundial, que vai ser o outro pega-fogo, uma outra discussão, certo? Nossa atividade, pessoal, eu vou colocar no grupo, ok? Até a nossa próxima atividade, vou estar colocando no grupo uma atividade para vocês. Encerrando assim esse conteúdo da Primeira Guerra Mundial. Tenham todos vocês um abraço, fiquem na paz. Tchau.